Bom, então estamos iniciando as aulas propriamente dita. Não quer dizer que o capítulo não seja importante, mas a gente está iniciando agora a aula do capítulo 2. Eu espero que você veja esse vídeo, passe para o capítulo 2, quando você tiver total certeza que você aprendeu e leu os termos do capítulo 1. No capítulo 2 a gente tem a anatomia e fisiologia dos dentes. A genética, ela determina a anatomia dos dentes. A anatomia dos dentes determina a forma final da ATM ou das ATMs. Vocês vão ver no capítulo 5, que eu vou falar de determinantes, que a anatomia das ATMs pode te devolver a anatomia dos dentes, ou seja, ele te dá informações que, se você seguir as informações que tem nas ATMs, você reconstrói os dentes do paciente igual a genética determinou. E salvo exceções, a anatomia que a genética determinou é a melhor para aquele paciente. O capítulo 2, ele fala de todos os termos anatômicos de todos os dentes. Então, a importância disso para você aprender é enorme, no sentido principalmente na questão estética e depois na questão funcional. Mas na questão funcional, do incisivo central até o terceiro molar, eu determinei um tempo maior no capítulo para falar da fisiologia daquele dente. Então você começa, por exemplo, a estudar o incisivo central. O incisivo central você vai ver por vestibular, bossas, lóbulos, sulcos, mesial, parede mesial distal, incisal, cervical. Isso te serve para você construir dente com uma estética perfeita. Mas no sentido de entendimento da fisiologia do sistema, a face mais importante do incisivo central é a face palatina. E aqui eu vou descrever um pouco mais sobre a face palatina do incisivo central. O incisivo central, ele tem a face palatina, ela é formada por 2/3 de concavidade, 1/3 de convexidade. A convexidade é a bossa está no terço cervical e o contato dos dentes inferior e superior acontece de perto da incisal até essa bossa. Quando é além dessa bossa, a gente tem uma mordida profunda, e quando é além da face incisal ou da borda incisal, a gente tem uma classe 3. Então, o dente inferior, o incisivo central inferior, ele relaciona com o superior na crista longitudinal mesial do central superior. Até que no livro eu coloquei com ponto número 1. Então, quando o paciente fecha a boca em máxima intercuspidação, a mesial do incisivo central inferior toca na crista longitudinal mesial do central superior. É realmente uma crista. Ela tem duas importâncias, estética e função. A estética é que, se você não fizer a crista pelo lado de dentro e você fizer uma restauração classe 3, por exemplo, no incisivo, e se você não reconstruir essa crista, a restauração pode parecer um pouco azulada por causa do escuro do fundo da boca. Então, quando você faz a crista, recompõe a crista, você tem duas vantagens. Uma, você tem um volume maior de resina, e isso vai impedir que o escuro do fundo da boca apareça, e você vai ter o mesmo guia que a genética determinou para aquele paciente. Então, a inciso mesial do central inferior toca na crista longitudinal mesial do central superior, e a inciso distal do central inferior, quando o superior tem crista mediana, ele toca lá. Se não tiver crista mediana, ele às vezes nem toca no central superior. Essa condição é todos os incisivos, claro, central e lateral, mas essa é o guia anterior. Esse guia, ele tem que ter a mesma angulação do guia anterior da cavidade articular. Isso eu fiz uma pesquisa, e eu peguei 70, foram muitos anos usando alunos, aqueles alunos que tinham uma oclusão boa, que não tinha submeteu ao tratamento ortodôntico, e aí eu peguei uma radiografia lateral da cabeça, e aí eu avaliei, fiz a medida do ângulo da eminência articular, o ângulo do guia anterior, onde o incisivo central inferior pegava no superior. Eu fiz a inclinação do incisivo, medi esse ângulo, e tive uma curiosidade que me trouxe um resultado que eu não estava nem esperando. Eu medi a inclinação das vertentes das cúspides dos molares de 6 anos, dos primeiros molares do paciente. E, para surpresa minha, de 75 pacientes, 74 tinha o ângulo do guia anterior, o ângulo do guia condilar para anterior e as vertentes do primeiro molar, dos primeiros molares, o mesmo ângulo. Teve um paciente que não coincidiu. Aí eu peguei 54 pacientes que tinham mordida aberta, e aí a eminência não formou. Quem tem mordida aberta não tem o estímulo dos incisivos e a eminência não formou. Então, os ângulos de 54 pacientes, 52 pacientes aproximava, 52 não tinha, era uma diferença enorme. Então, eu concluí que
os primeiros molares, a inclinação das vertentes dos primeiros molares orientam ou definem o guia anterior, ou seja, a posição dos incisivos. Se eu tenho um primeiro molar com cúspide alta, eu vou ter um guia anterior mais íngreme. Se eu tenho as cúspides dos primeiros molares mais baixas, eu tenho um ângulo anterior mais menor, não tão íngreme quanto seria o outro. E aí o guia anterior, com esse movimento de protrusão da mandíbula, retrusão principalmente, ele determina a formação da eminência articular. A eminência articular começa a formar a partir do momento que os incisivos entram em função e termina mais ou menos aos 18 anos. Então, a genética determina a anatomia dos dentes, os dentes determinam, o molar determina a posição dos incisivos, a posição dos incisivos determina a eminência articular. Então, ninguém nunca perguntou por que os molares nascem aos 6 anos. Então, para mim, essa é a causa, esse é o objetivo do criador da raça humana. Então, quando eu entendo bem como funciona o guia anterior, eu vou fazer uma reabilitação, vou fazer uma ortodontia, vou fazer um tratamento do meu paciente para devolver esse guia em harmonia com o guia condilar para anterior. Então, se os dois guias não forem idênticos, o guia que for mais acentuado, o guia que for maior, vai ficar sobrecarregado. Então, é muito comum o ortodontista terminar o tratamento e aí o guia anterior o guia anterior está mais forçado do que o guia condilar para anterior, ou seja, ele é mais íngreme, o ortodontista deixa ele mais íngreme. Aí com um pouco tempo depois, a formação de diastema. Aí ele fala que o paciente não usou a contenção, ou que houve a movimentação que não estava esperada e aconteceu isso. Não foi isso. O que aconteceu foi que o guia anterior ficou maior do que o guia condilar anterior e a carga no momento do corte do alimento sobrecarregava os dentes anteriores, empurrando-os para anterior. Então, com base nisso, a gente tem jeito de fazer uma imagem e verificar essa angulação da têmpora, você colocar a angulação do incisivo. Isso vale para o incisivo central, para o incisivo lateral, que os 4 incisivos participam do guia anterior. Então, o ponto número 1 na deglutição que acontece dos incisivos é o central, a mesial do central inferior, na mesial do central superior. A distal do central inferior, mais ou menos no meio da palatina do central superior. E aí vem a mesial do lateral inferior, tocando na crista marginal distal do central superior. E a distal do lateral inferior na mesial do lateral superior. Esses pontos, esses contatos determinam o guia anterior, que deve ter harmonia com o guia condilar para anterior. Aí você entrou no lateral, estudou a anatomia toda do incisivo lateral e agora você estuda a anatomia do canino. Quando você chegar na face palatina do canino, nós temos outro ponto importante. Os caninos, eles estão no ângulo da boca entre a bateria anterior e a bateria posterior. Eles são muito importantes porque eles têm, importante em vários aspectos, estética e tudo mais. Mas na questão fisiologia, eles têm o maior número de proprioceptores que orienta a movimentação mandibular, orienta o final da mastigação. Os caninos são importantíssimos nessa questão e eles formam o ângulo de trabalho no movimento lateral com a articulação do lado oposto. Por exemplo, a parede interna do lado direito, ela deve ter a mesma angulação da face palatina do canino esquerdo. E a parede interna da ATM do lado esquerdo é a mesma angulação do canino do lado direito. Então, o canino inferior, a mesial da crista longitudinal do canino inferior, ela toca na distal do lateral superior e a distal do canino inferior na mesial do canino superior. Isso aí forma o guia canino, que é aquele guia lateral, que ele trabalha junto com a parede interna da cavidade articular. Aí você, estudando isso aí, você já entendeu guia anterior e guia lateral. Aí, quando você passa para os dentes posteriores, aí estudar vestibular, igual, mesial, distal, está tudo no livro, nesse livro tem fisiologia, você não encontra nenhum livro que fala de fisiologia dos dentes. Aí você chega no premolar, ele oclui com a distal do canino e com a mesial do premolar superior, e a face vestibular do premolar inferior oclui, toca na vertentes triturantes da curva vestibular do superior. Então, as vertentes vestibulares dos
premolares, eles engrenam, eles tocam no centro do premolar superior. Então, a vertente lisa do premolar inferior toca na vertente triturante do premolar superior. Esse premolar está tocando na distal do canino e na mesial do premolar. Aí você vem aí quando você entra para o segundo premolar, você vai ver que essa sequência ela vai acontecendo até no terceiro molar. O segundo premolar, ele trabalha na distal do primeiro premolar superior e na mesial do segundo premolar superior. Então ele engrena nessa condição. As cúspides de trabalho do inferior, ela direciona para as fossas de trabalho dos dentes superiores. E as cúspides palatinas dos dentes superiores, elas direcionam para as fossas de trabalho do dente inferior. São vários pontos de contato. Eu só falei do número 1, não falei dos outros, porque eu vou dar uma dica para vocês aqui, para você te facilitar muito a vida na questão do entendimento da fisiologia dos dentes. Se a gente fosse determinar, por exemplo, o ponto 84, ele está na vertente triturante distal da cúspide vestibular do segundo molar, não precisa decorar isso. Basta você saber que as cúspides de contenção cêntrica, elas direcionam para as fóssulas de parada cêntrica e em torno de cada cúspide de contenção cêntrica devem ter 3 pontos e em torno de cada fóssula de parada cêntrica mais 3 pontos. Quando isso acontece, os pontos são antagônicos, criam vetores antagônicos e quando você tem uma série de vetores antagônicos, eles criam um vetor grande resultante para o centro do dente em questão. Então, quando eu crio essa condição de contato dos dentes inferiores e superiores, eu vou fazer com que o eixo fisiológico coincida com o eixo geométrico, ou seja, a direção de força da mastigação coincide com a direção, com o eixo, com a direção de suas raízes. Quando eu termino qualquer tratamento reabilitador, dentística, prótese, ortodontia, cirurgia ortognática, eu preciso fazer com que essas cúspides estejam nessa posição. Aí a gente chega no primeiro molar superior. A trituração, quando o paciente tem os 3 molares, a trituração, a parte que compete ao primeiro molar de triturar, esse 50%, ele tem uma ação 50% na trituração do alimento. O segundo molar 30% e o terceiro molar 20%. Por isso eu sou contra a remoção dos terceiros molares, a não ser que eles não vão erupcionar ou erupcionar totalmente fora da posição, ou não caiba na boca do paciente. Então aí tudo bem, poderia tirar. Mas se os dentes estão bem posicionados, vão erupcionar naturalmente, eu não concordo com base nisso a remoção dos terceiros molares, que são importantes. Vocês viram que eu não estou falando número de cúspide, quantidade de cúspide, quem é maior, quem é menor, porque está no livro e essa aula tem o objetivo de facilitar a vida, dando dicas. Aí no primeiro molar inferior, ele é um dente que tem 5 cúspides, a cúspide mesial ela pega no segundo premolar e no primeiro molar superior, a cúspide mediana vestibular do primeiro molar inferior oclui na fossa central do primeiro molar superior e a cúspide disto vestibular, porque esse dente tem 3 cúspides vestibular, ele oclui na interface entre o primeiro molar superior e o segundo molar superior. Então, na verdade, no final do primeiro molar superior. Aí, quando a gente estiver falando de determinantes da morfologia oclusal ou da forma dos dentes permanentes, eu vou falar sobre inclinação de vertente, direção de sulco, direção de força e etc. Então, a cúspide mediana do primeiro molar superior oclui na fossa central do primeiro molar inferior. E aí você tem 3 cúspides de contenção cêntrica vestibular e 3 fóssulas de parada cêntrica. As cúspides dos antagonistas têm que direcionar para essas estruturas que eu acabei de falar. Aí se você for contar 3 pontos em torno de cada cúspide, no primeiro molar superior para o vestibular são 3 cúspides, 3 vezes 3, 9, tem 3 fóssulas mais 9 pontos, que seriam 9 vertentes. Então, você pode chegar no primeiro molar superior, primeiro molar inferior, com 18 pontos de contato. É fácil conseguir isso? Não é. Impossível também não é. Não é fácil, mas é possível você conseguir uma oclusão tão estável quanto essa, que a gente pode com certeza determinar uma fisiologia estável para aquele paciente. Eu tive uma aluna, muitos anos atrás, que ela tinha, de todos os alunos que passaram em minhas mãos, todos os alunos eu avaliei a oclusão deles, fiz pesquisa com eles. Essa paciente, ela tinha a oclusão mais perfeita que eu
vi em todos os pacientes que eu já atendi e todos os alunos que eu ministrei aula. E olha que eu estou chegando a 40 mil fichas, 40 mil pacientes atendidos. Só na pesquisa foram mais de 13 mil pacientes atendidos. Então, a última fisiologia que eu apresento aqui no livro é com base no modelo dessa ex-aluna, que eu avaliei. Até eu gostaria muito de vê-la para avaliar como está hoje. Aí vem o segundo molar bem diferente do primeiro. O segundo molar superior e inferior, o segundo molar superior pode ser muito diferente, que pode ter 4 ou 3 cúspides, e o inferior tem um formato de cruz, que é chamado de dente cruciforme. Mas o que eu quero que você preste bem atenção é na anatomia das cúspides de contenção cêntrica e na anatomia das fóssulas de parada cêntrica. Feito isso, entendido onde cada cúspide direciona para o antagonista, você vai perceber que essa é a parte que promove a fisiologia do sistema estomatognático. Aí a fisiologia, nesse caso específico, não estou falando agora de estabilidade nem de estética, estou falando de trituração. Em 2014 eu peguei um artigo de um gastro e ele fez um estudo, uma metodologia boa, ele fez um estudo e concluiu que 80% da digestão depende da trituração. E nós dependemos 100% da digestão. Então, 80% da digestão está nas mãos do dentista. O dentista precisa mostrar isso para os seus pacientes. Então, hoje eu trabalho objetivo primeiro, tirar a dor e em seguida devolver uma bela trituração para o meu paciente, porque eu sei que vou devolver saúde para ele. Há uns meses atrás eu dei alta para uma paciente de dor, eu acompanhando ela aqui, ela falou: Dr. Raulino, você me deu o maior presente que alguém pode receber de alguém. Eu estou livre daquelas terríveis dores. Eu disse: você ganhou um presente maior do que isso? Claro que não, foi a digestão. Ela falou: nossa, há 1 ou 2 semanas atrás eu falei pra minha mãe que eu não estava tendo problema de digestão, estava bem porque eu tinha muito problema digestivo, então estava muito bem. Então é isso? Eu falei: é. Eu expliquei para ela por que era isso. Então, sabendo disso, a gente fica numa posição muito confortável para tratar a saúde do nosso paciente. Só que a maioria dos dentistas não sabe disso, a maioria dos pacientes não sabe disso, e aí talvez não dê o valor que a odontologia tem e que deveria ser dado esse valor a ela. Então, quando eu devolvo uma boa trituração para o meu paciente, ele vai ter uma boa saúde. Claro que trituração sozinha não resolve o problema. Para ter uma boa trituração tem que ter todos os dentes e boa anatomia. Eu estou encontrando muito paciente com uma boca bonita, mas sem anatomia. Boa implantação, saúde periodontal, saúde muscular, saúde das ATMs e triturar. Então, trituração é um item dentre os 6 itens. Então, é um marketing interessante, você que está me acompanhando aqui, é você falar para o seu paciente que você vai devolver para ele uma estabilidade do sistema, uma boa estética e principalmente uma boa trituração. E se ele tiver uma boa trituração e ele fizer e ele mastigar como você vai orientar, esse paciente vai ter uma boa saúde. Então a odontologia é da área de saúde que mais pode oferecer saúde para os seus pacientes. No geral, hoje a medicina caminha muito para controle das patologias e não cura. Por exemplo, não cura pressão alta, não cura diabetes, não cura refluxo, a não ser que faça cirurgia, muitas das vezes não funciona, quer dizer, não resolve de todo o problema. Então, nós podemos resolver efetivamente os problemas dos pacientes. Quando eu estiver falando de DTM, eu vou explicar isso com mais detalhes. Então, quando eu permito o meu paciente ter uma boa trituração, ele vai ter uma boa digestão e vai ter uma boa saúde. Todas as doenças acontecem quando está faltando algum nutriente para o paciente. Todas ou quase todas. Então, se falta um nutriente, o elemento, o hormônio, o neurotransmissor, a célula sanguínea, a célula muscular, ela forma, mas forma com defeito. Eu vou dar um exemplo para vocês que todo mundo conhece. A anemia ferropriva é quando está faltando ferro no organismo de um determinado paciente. Forma a hemácia? Forma, mas ela forma com defeito e ela tem dificuldade de carregar, de transportar oxigênio. Então isso acontece não é só com a hemácia, isso acontece com todos os elementos do corpo. Faltou um nutriente, o elemento que esse nutriente entraria fica deficiente e isso atrapalha na saúde do paciente. Então eu espero que você leia esse capítulo
algumas vezes. Mas leia com atenção, estuda, e eu sugiro que você estude ele durante os 30 dias, até você ter certeza que você entendeu completamente a anatomia e fisiologia dos elementos dentários. A partir de quando você terminar, você pode ir para o capítulo 3. Esse capítulo 3 versa sobre a anatomia e fisiologia muscular. E voltando para uma profissão fascinante que é a odontologia, 90% não é dados meus, isso é dado de pesquisa, de outros autores. 90% de todos os tipos de cefaleias são do tipo tensional, que é provocado por contratura dos músculos da mastigação. Não é tensão emocional? Não. É tensão muscular. Então, se você tiver com o músculo sob tensão, com o tempo ele vai entrar em espasmo e como ele está ligado à cabeça, ele provoca dor de cabeça. Então, dor de cabeça na lateral da cabeça, na região posterior da cabeça, é cefaleia tensional na maioria das vezes e é muito comum a confusão diagnóstica chamando essa cefaleia de migrânia ou enxaqueca. Então, tem que diferenciar bem, porque a enxaqueca é vascular, ela não tem tratamento, ela tem controle, e a cefaleia tensional, que afeta a maioria das pessoas, ela tem tratamento, sim.